Esse é o videocast Lado B. Nosso objetivo é conversar sobre temas que afetam o nosso cotidiano: violência, saúde, educação, meio ambiente e tantos outros, mas sempre com base no que as evidências, os fatos têm a dizer sobre o assunto. Hoje a gente tem o prazer de ter aqui Rodrigo Soares. Rodrigo fez graduação na FMG, mestrado na PUC do Rio, depois fez doutorado em Chicago, deu aulas em várias universidades, inclusive em Colômbia, né, onde você estava, quando a gente trouxe você para o INSPER há alguns anos já. Rodrigo, obrigado por ter vindo. Prazer estar aqui, Marcos. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter me trazido para o INSPER também, que eu devo meu retorno ao seu convite também. Rodrigo, você vem trabalhando com temas aplicados há muito tempo. E essa é uma agenda, né, bastante difícil. Né? E eu vou usar um trabalho seu recente para ilustrar isso e você comentar sobre esse trabalho. Né? Com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, você teve uma série de benefícios. Né? Você chega o agronegócio e chegam várias coisas ao mesmo tempo. Né? Chegam as máquinas, chegam os fertilizantes, os defensivos, né? Você tem aumentos de produtividade com a pesquisa, a renda das famílias aumenta, a qualidade de vida das pessoas melhora, as prefeituras ganham mais recursos, e a escola, saneamento, enfim, há toda uma grande melhora na qualidade de vida. Entretanto, né, alguns desses elementos, por exemplo, um certo defensivo agrícola, pode ter um impacto negativo na saúde. Mas como é que a gente consegue detectar? Né? Porque a vida de todo mundo melhorou. Né? E como é que eu sei se não teria melhor se tivesse um outro que não tivesse aquela consequência? Né? Você estudou isso e com uma ideia muito criativa de como detectar esse efeito. Bom, acho que é um caso legal, porque ilustra de fato os desafios de pesquisa econômica de forma geral e empírica em particular, né? Que eu acho que é destacar os trade-offs que existem em políticas públicas, inovações tecnológicas, né? Então, de certa forma, eu acho que o trabalho em economia é abraçar esses trade-offs e entender os custos e benefícios de mudanças sociais e econômicas. Nesse caso específico, como você disse, o desafio é que você tem uma melhoria econômica acontecendo, junto com ela vem tecnologias, em particular o uso de defensivos agrícolas, que potencialmente podem afetar a saúde. Existe essa preocupação e, na verdade, é muito difícil detectar isso diretamente nos dados, olhando só os dados observacionais, como a gente diz, né? Porque, basicamente, vai estar chegando essa nova tecnologia que vai estar aumentando a renda, trazendo progresso, e ela pode estar gerando um efeito colateral sobre a saúde, mas que, na verdade, vai estar confundido com a melhoria de saúde que acontece pelo próprio progresso econômico, né? Então, o que, de certa forma, é uma grande parte da econometria moderna, da microeconometria moderna, é tentar trazer, primeiro, a riqueza de dados que hoje a gente tem, junto com as técnicas estatísticas adequadas para tentar separar esses efeitos. Nem sempre é possível, mas nesse caso específico, o que a gente fez foi tentar entender em que dimensões o efeito da renda se manifestava, em que dimensões o efeito sobre saúde poderia se manifestar. Então, uma preocupação muito tradicional na literatura toxicológica e biomédica é a contaminação de água pelo uso desses defensivos agrícolas, né? Então, de certa forma, isso levava à conclusão de que, na verdade, se teria um efeito sobre saúde, ele poderia estar se manifestando através da água. O efeito da renda, por outro lado, então você tem uma melhoria, um município cresce muito porque houve uma expansão da soja, ele provavelmente só se manifestaria na dimensão geográfica, né? Não estaria associado particularmente à água. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, na verdade, se você pensasse sobre os efeitos do uso do defensivo agrícola, os efeitos diretos sobre saúde, você esperaria que esses efeitos estariam se manifestando ao longo de cursos de água, né? Se uma determinada localidade está usando mais desse defensivo, isso estaria contaminando a água nessa localidade, essa contaminação potencialmente estaria sendo transmitida através do curso da água. Por outro lado, os benefícios econômicos, você esperaria que eles se manifestassem na distância, né? Então, se eu tenho um município que, na verdade, avançou muito por causa da introdução da soja e cresceu muito, as regiões próximas vão se beneficiar,
Mas, na verdade, as regiões que, na verdade, estão abaixo do fluxo de água não necessariamente vão se beneficiar mais ou menos das que estão acima. Provavelmente, quem está mais próximo, a 1, 2 quilômetros, vai se beneficiar mais que quem está a 10 quilômetros, né? Independentemente do fluxo de água. Então, é a partir dessa conclusão que os efeitos devem se manifestar de formas diferentes em termos da distância e da direção do fluxo do rio, que a gente tenta separar o efeito econômico benéfico da expansão da produção de soja sobre saúde, separar este efeito do efeito potencialmente negativo do uso de defensivos. Então, o que a gente, no final das contas, o que a gente faz é, na verdade, comparar municípios em torno de áreas que tiveram uma expansão significativa da produção de soja e comparar municípios que estão rio abaixo com municípios que estão rio acima, né? A ideia é que, em média, municípios rio abaixo e rio acima vão estar mais ou menos à mesma distância. Então, na verdade, os benefícios econômicos que eles vão ter de ter um vizinho que está expandindo a produção vai ser o mesmo, mas, na verdade, os municípios rio abaixo potencialmente vão estar recebendo uma água contaminada, enquanto os municípios rio acima não estariam recebendo essa água contaminada. E usando isso que eu estou descrevendo verbalmente aqui numa análise estatística, a gente de fato consegue detectar que quando você tem uma área que expande a produção de soja, você tem uma piora relativa da saúde nos municípios rio abaixo comparado com os municípios rio acima. Quer dizer, a ideia é ter uma região que se beneficiou pela soja, né? Então enriqueceu, a qualidade de vida melhorou, a saúde melhorou, né? Só que o defensivo vai contaminar mais as pessoas rio abaixo, obviamente não o rio acima, né? E aí, relativa a cidade rio abaixo em relação ao rio acima, tem uma pequena piora na qualidade de saúde. O que a gente detecta é que está tendo uma melhoria na saúde no país inteiro nesse momento. Então, os municípios estão todos melhorando. O que a gente detecta, no fundo, é uma piora relativa nos municípios rio abaixo em relação aos municípios rio acima, que corresponde a 5% da mortalidade infantil. Ou seja, ele deixou de melhorar, os municípios rio abaixo melhoraram relativamente menos que os municípios rio acima. Muito interessante. Você tinha feito antes um trabalho sobre a extração de mogno, né, na Amazônia. E aí também o objetivo, né, era entender o impacto da regulamentação, né, quando o Estado não tem capacidade de monitorar o que está acontecendo. Então teve uma proibição da extração, mas o Estado não tinha capacidade de monitorar e executar, garantir a execução da norma, né? E o que se assistiu ali foi, pelo seu trabalho, um aumento do mercado ilegal e um aumento da violência. Exatamente, né? Então, esse trabalho, eu já fiz muitas coisas em economia do crime e violência, tenho interesse particular pelo funcionamento dos mercados ilegais e a relação desses mercados ilegais com violência, né? E eu acho que o cuidado que nem sempre a gente tem quando está pensando em mercados ilegais, regulação de mercados em geral é, na verdade, separar um pouco o que a gente julgaria ser a política perfeita e ideal do que o governo de fato é capaz de fazer, né? Então, nesse episódio de final dos anos 90 até meados dos anos 2000, num contexto de preocupação crescente com preservação, particularmente do mogno, houve uma restrição crescente à exploração de mogno na Amazônia, que eventualmente culminou com a proibição ali na virada para os anos 2000. Mas esse era um momento onde ainda a capacidade de monitoramento do Estado, que a gente tem hoje bastante elevada, via imagem de satélite e via as ações do IBAMA, era muito reduzida, porque você não tinha acesso às imagens de satélite de corte de frequência que a gente tem hoje, você não tinha desenvolvido um mecanismo institucional de punição dos municípios. Então, o que aconteceu é que um mercado que existia antes, que era o mercado de extração de mogno, que era legal, era altamente regulado, mas era legal, as pessoas precisavam... Os operadores precisavam ter planos de manejo, com planejamento de extração, que certamente não eram inteiramente respeitados, mas que existia um mercado que operava legalmente, passou a ser inteiramente legal. Mas ele passou a ser inteiramente legal num contexto no qual o Estado não tinha capacidade virtualmente nenhuma de monitoramento. Então, o que aconteceu, existe uma vasta evidência sobre isso hoje, é que esse mercado, que a princípio era ilegal, simplesmente se tornou... Desculpa, que a princípio era legal, simplesmente se tornou ilegal. Né? E a produção, a extração continuou basicamente da mesma ordem de magnitude e dependendo dos números que você olhar, você pode até desconfiar que ela aumentou, talvez exatamente por ter
por ter se tornado mais competitivo num contexto de ilegalidade, onde não havia regulação do Estado. Então você tem um mercado que era legal, se transicionou para um mercado ilegal, basicamente com o mesmo nível de operação, mas agora um mercado no qual os agentes não poderiam recorrer ao Estado para resolver disputas ou para fazer valer contratos, né? Nesses contextos legais, o que a gente espera normalmente é um aumento da violência, né? Porque quando você não tem o papel do Estado como um árbitro de conflitos interpessoais num determinado mercado, a violência acaba sendo usada como esse mecanismo. E o que de fato a gente detecta é que nesse período, imediatamente depois da proibição do mogno, quando parece que na verdade a extração do mogno aumenta, você também tem um aumento muito significativo de violência nas áreas onde o mogno ocorria naturalmente. Né? Não foi simplesmente passar do mercado legal para o legal. Quer dizer, teve um efeito colateral negativo que foi o aumento da violência. Exatamente. Né? E isso continua, e é interessante esse episódio histórico que é retratado no artigo, porque ele mostra os dois lados da moeda. Né? Primeiro, é uma regulação muito estrita e muito pesada entrando num contexto onde, no fundo, o governo não tem nenhuma capacidade de monitoramento, e depois, em meados dos anos 2000, você tem o desenvolvimento dessa capacidade de monitoramento. Né? Então, a partir de meados dos anos 2000, quando todo o sistema de monitoramento por satélite e, na verdade, de punição dos municípios que estavam desmatando muito é implementado, você, de fato, começa a ver uma grande redução no desmatamento, você consegue ver uma grande redução nos indicadores de extração ilegal de mogno, e aí a gente detecta também, junto com isso, uma redução relativa da violência nos lugares onde o mogno ocorria naturalmente. Quer dizer, a regulação ela tem que levar em conta esses dilemas. Exatamente. Né? Os desejos da sociedade, os valores, né? Que podem ser conflitantes. Exatamente. Cabe à sociedade arbitrar o processo de escolha social, mas levar em conta a capacidade do Estado em implementar as regras e garantir que elas sejam cumpridas corretamente. Se não houver essa preocupação, né, você acaba pode gerar mais malefício do que benefício. Exatamente, por mais bem intencionada que seja a política. E na sequência desse seu trabalho, inspirado pelo seu trabalho, né, dois alunos de doutorado do INSPER, né, Leila e Rafael, fizeram um trabalho que eu acho, e acabou sendo um trabalho muito oportuno e benéfico para o debate político brasileiro, que foi estudar o impacto de uma legislação específica, que foi a Lei de Boa-Fé de 2013, né, que retira as obrigações do comprador do ouro de verificar a legalidade. E faz muito mais. Né? Ela expande quem pode vender, todo mundo envolvido com a mineração pode vender. Você tem que assumir que estão vendendo de boa-fé, que não tem problema nenhum. Né? Ao contrário do que acontece, enfim, por exemplo, no mercado financeiro, que você tem que garantir que o dinheiro tem de boa origem. Então veio essa lei da boa-fé. Olha, se alguém está vendendo ouro, você assume que é de boa-fé. Né? E que eles detectam, né, de uma maneira muito boa, né? Quanto que isso levou ao aumento da violência. Né? Você pode contar um pouquinho desse trabalho, né? E que aconteceu nas terras, nas reservas ambientais e na terra das reservas indígenas, né? Em particular Yanomami, né? Que a sociedade tomou conhecimento dessa crise agora, mas ela começou 10 anos atrás. Começou 10 anos atrás e eles já estavam escrevendo sobre isso há 2, 3 anos atrás, né? Que quando eles estavam trabalhando nessa pesquisa e defenderam a tese há pouco, talvez 2 anos atrás, e agora são pós-docs lá no INSPER, né? Exatamente, acho que ilustra também, de novo, outra ilustração dessa relação entre ilegalidade e violência e do modo como essas duas coisas andam juntas, né? E acho que isso inclusive um aspecto relevante de todo o debate mais recente sobre vou dizer flexibilização, nem flexibilização legal, eu diria mais menor enforcement dessas legislações ambientais com uma visão de que não faz mal a ninguém. Na verdade, faz mal, né? Mercados ilegais fazem mal porque eles geram violência. O caso da Leila e do Rafael é basicamente, como você disse, uma mudança nos requerimentos impostos sobre os primeiros postos de compra de ouro. Né? Quem vai comprar ouro em pó
antigamente tinha alguma responsabilização legal pela origem desse ouro, e tinha que manter essa documentação. Eles passaram a não ter nenhuma responsabilidade sobre isso, e na verdade, isso obviamente aumentou enormemente a propensão desses primeiros postos a comprarem ouro ilegal, né? Uma vez que eles estavam mais dispostos a comprar ouro ilegal porque sofreriam menos consequências se a origem desse ouro fosse legal, a demanda sobre ouro ilegal aumentou também nos locais produtores, né? Na verdade, eles nem sabem se é legal ou não é legal. A lei falou. Você nem precisa se perguntar. Exatamente. Então, eu estou comprando ouro aqui, eu não sei se ele é legal ou legal. Exatamente. E a lei diz que eu tenho que assumir que ele é legal. Exatamente. Se o cara que está me vendendo diz que ele é legal, eu assumo, eu tenho que aceitar que ele é legal. Exatamente. E aí a demanda por extração de ouro aumentou na região. Aí a demanda por extração de ouro aumentou na região e, na verdade, você vê, quando isso acontece, você vê um aumento, você vê um aumento do desmatamento nos lugares que tem reserva de ouro em áreas que não podem ser extraídas, que são, como você disse, reservas naturais e áreas de proteção ambiental e reservas indígenas, e você vê também um aumento de violência nessas mesmas áreas, né? Então, na verdade, eu acho que é um ingrediente, o que eles detectam, que é uma mudança regulatória de 2013, é uma sementinha, um ingrediente de tudo que foi se avolumando depois e do que a gente viu acontecendo nos últimos anos. O que eu acho que é bacana no trabalho é que eles pegam municípios de 200 mil habitantes, aí tem município onde você pode extrair ouro, né, que a legislação permite, tem município, reserva ambiental, reserva indígena, proteção ambiental, que você não pode. Aí você tem vários municípios com 200 mil habitantes ou menos, né? Alguns você pode extrair, outros não, e aí você compara como é que vinha, por exemplo, homicídios por 100 mil habitantes, né, antes da nova lei, e você percebe a diferença que acontece após a aprovação da lei. Exatamente. Né? E até acho que isso é interessante porque demonstra, não é que a extração de ouro, a mineração seja intrinsecamente violenta e isso esteja acontecendo em todos os lugares. Não. São os lugares que têm reserva de ouro que não pode ser extraída legalmente. Isso. Né? Quando você olha para os lugares que têm reserva de ouro que pode ser extraída legalmente, isso não estava acontecendo. E o mais interessante é que antes da lei da boa-fé, os números eram parecidos da Exatamente. violência, onde seria ilegal extrair ouro e onde você pode extrair ouro. A violência era parecida. Exatamente. Na hora que você tem a lei que fala, olha, quem compra assume que é de boa-fé, que é legal, você abre as curvas e tem esse aumento aí de 8 por 100 mil habitantes de mortos nas regiões onde seria ilegal extrair ouro. Que é um número, isso em termos de taxa de homicídio, esse aumento detectado nesse trabalho, só o aumento por si só é várias vezes a taxa de homicídio num país europeu. Né? Não, e dobrar a taxa de homicídio em São Paulo. Exatamente, hoje. Exatamente. Né? Uma coisa interessante dessa sua agenda de pesquisa, que enfim, eu acho que não é o normal no Brasil, né? Mas é o normal na academia internacional, porque esse é o tema dominante da economia no mundo acadêmico. Né? Esses temas como esses são os dominantes, e que não é o usual no Brasil. Quer dizer, é uma pesquisa aplicada, né, que tenta entender como é que a sociedade funciona. Ou, na medida do possível, com técnicas, identificar, olha, você fez a lei da boa-fé, tem essa consequência. Né? Olha, o surgimento da soja numa região é fantástico, né? Melhorou a vida de todo mundo, a qualidade de vida, a saúde do Brasil, mas alguns se beneficiaram mais do que outros, dependendo se você está rio abaixo ou rio acima. Né? Isso gera dilemas de política econômica. Como é que eu vou administrar, né, esses temas, em muitos casos? Essa visão, quer dizer, na tradição brasileira, essa economia macro, o debate que a gente tem, é sempre assim, tem uma visão de mundo para cá, tem os desenvolvimentistas e os liberais, sei lá, vamos usar os jargões aí que as pessoas gostam de usar. No caso desta outra abordagem na economia, não é essa a questão. A questão é, eu quero entender como é que as coisas funcionam com testes, e a discussão é como é que eu testo se isso causa aquilo e como é que eu tenho segurança maior ou menor dessa relação de causalidade, por exemplo, do defensivo sobre a saúde ou da lei da boa-fé sobre o aumento da violência. Acho que exatamente, né? Acho que eu costumo falar com alunos de doutorado que, na verdade, o papel do economista é ser o chato da sala, né? Acho que quando o economista
concorda com o que todo mundo está dizendo, eu acho que ele não está cumprindo o seu papel social, né? Acho que o papel social do economista é falar, olha, não, é ótimo, essa política é ótima, mas, na verdade, tem esse custo de oportunidade, né? Tem esse efeito colateral, né? Então, acho que, de certa forma, é explorar esses trade-offs, é destacar esses trade-offs para a sociedade, e aí, várias vezes, a escolha social, obviamente, é uma escolha política que envolve valores morais, e pode ser uma escolha ideológica, mas a sociedade deveria estar informada sobre os custos e benefícios das diferentes escolhas, né? E acho que, do ponto de vista da disciplina, é uma visão de que, de certa forma, o nosso papel é apresentar esses custos e benefícios para a sociedade. Né? Tem duas etapas aí. Quer dizer, a primeira etapa tem vários casos que eu não consigo identificar essa relação de causalidade ou custo de oportunidade. Então, se eu vou, por exemplo, pegando um exemplo recente da reforma tributária, eu vou fazer uma cesta básica com uma tributação menor, bem mais ampla. Né? Bom, isso significa ter menos dinheiro para devolver para os mais pobres. Exatamente. Né? E a gente sabe que cobrar integralmente a cesta básica e dar os recursos para quem está no Bolsa Família, por exemplo, né? Isso é um trabalho do Ministério da Fazenda de 2017, reduz em 12 vezes mais a desigualdade sobre a renda. Sim. Se a sua preocupação é social, você deveria defender que a cesta básica fosse cobrada, né? E esse dinheiro fosse para o Bolsa Família. É muito melhor. Se você quer defender agricultor, a política é outra. Né? Mas em vários casos, a gente não consegue fazer esse diagnóstico com clareza. Né? Os dados não permitem identificar. Então, a parte importante da discussão em economia é uma questão de método. Né? Quais são as técnicas que eu tenho disponível para tentar identificar, né? Se há causa B, né? Ou se tem esse custo de oportunidade, né? No caso, por exemplo, o custo de oportunidade de desonerar a cesta básica é ter menos dinheiro para ajudar os mais pobres. Né? E em muitos casos a gente não tem nada a dizer, a gente não sei, a resposta é não sei. Os dados não permitem inferir, e nos casos que permite, o papel nosso é informar isso. A escolha final é uma escolha da sociedade que não pertence à política. Pertence aos valores da sociedade, o caminho que ela quer seguir. Não, acho que exatamente. Acho que o ponto é como mostrar para a sociedade o que está envolvido com cada escolha. Em alguns casos, acho que como da reforma tributária que você falou, se os objetivos forem claros, a resposta vai ser óbvia. Em outros casos, a resposta vai ser menos óbvia. Né? Mas o primeiro passo, que acho que é o ponto que você estava tocando agora, o primeiro passo disso é um passo metodológico e científico, que é tentar prover a evidência adequada em cada situação. Né? E aí é uma área na qual a gente teve uma verdadeira revolução nos últimos, eu diria, 50 anos, né? 50 para 40 anos, que é, dentro de economia, chamada da revolução de credibilidade. Né? Então, assim, o nível de... Acho que vem de dois lados. Né? Um lado é, basicamente, a disponibilidade de dado que veio junto com a expansão de capacidade computacional, nosso acesso a dados, nossa capacidade de processar dados, e junto com isso veio o desenvolvimento de determinadas estratégias, técnicas estatísticas e econométricas que permitem a separação, em algumas situações, nem sempre, né, permite a separação entre correlação e causalidade. E, de certa forma, economia é muito sobre como é que uma política afeta um resultado, como é que o investimento em educação afeta rendimentos do indivíduo quando ele se tornar adulto no mercado de trabalho, né? Como é que um programa de transferência condicional de renda vai melhorar o nível educacional das crianças, né? Então, são perguntas essencialmente causais, né? E isso, de fato, a gente tem uma revolução nesses últimos 40 anos. O rigor do trabalho empírico hoje, economia, o rigor da evidência hoje é inteiramente diferente do que era nos anos 70, 60, né? E acho que isso se reflete, inclusive, desse primeiro aspecto que você falou sobre disciplina, né? Eu acho que é uma disciplina que era, em grande medida, um pouco ideológica, porque a evidência era tão frágil que debates políticos eram baseados em visões de mundo, visões alternativas de mundo, e hoje, não vou falar que isso é totalmente geral, mas em alguma medida isso foi abandonado e, de certa forma, a gente tenta entender quais são as situações nas quais o Estado funciona, quais são as situações nas quais é melhor você deixar para a iniciativa privada, né? Então, acho que é muito menos impregnada de ideologia, disciplina
econômica hoje do que ela era no passado. E acho que isso está relacionado a esse desenvolvimento metodológico dos últimos 40 anos. Um podcast Brasil Journal, oferecimento Eurofarma.